Bancos estudam encerrar as contas de alvos da lei Magnitsky. Pessoal, você não ouviu errado, eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no que traz essa notícia do jornal Panorama, mas isso saiu em diversos jornais, tá? No Globo, saiu há 2 horas. Então, é uma notícia verídica, tá, pessoal? E o que isso mostra? Mostra que o STF caçou uma briga com gente grande, né, o sistema financeiro, e eles não são capazes de trucar, tá? E o que acontece? Eu já vou falar um pouco mais para frente como o Dino deu um tiro no pé fatal com aquela decisão, que ele até teve que voltar atrás. Mas antes, vamos ler aqui o que traz a notícia, porque é muito importante, é breaking news, um dia maravilhoso para todos nós, porque bancos estudam encerrar contas de Moraes e outros alvos da lei Magnitsky, mesmo preventivamente, tá, antes da lei chegar, para evitar conflitos e sanções com os Estados Unidos. Depois da decisão do Dino, os bancos viram que é insustentável essa aliança, né? E é uma briga muito boa de ver, tá, pessoal? Os bancos, o sistema financeiro brigando com o STF. É incrível isso. Grandes bancos com atuação no Brasil avaliam encerrar unilateralmente as contas do ministro Alexandre de Moraes e de outros potenciais alvos da lei Magnitsky, como forma de contornar os efeitos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que exige autorização prévia da Corte para qualquer bloqueio de ativos ou contas de brasileiros determinado por ordens estrangeiras. A possibilidade consta em um parecer interno do banco BTG Pactual, que circulou na Faria Lima nesta terça-feira, dia 20, ontem. O documento passou a ser considerado diante do impasse provocado pelas decisões do STF, tomada após os Estados Unidos imporem sanções ao ministro Alexandre de Moraes no mês passado. Pelo entendimento em debate entre os bancos, o encerramento das contas seria uma forma preventiva de mitigar os riscos de sanções secundárias por parte dos Estados Unidos, sem necessariamente violar a ordem do Supremo. Dessa forma, as instituições se antecipam a qualquer agravamento das medidas americanas e eventual decisão judicial que obrigasse a manter as contas abertas. Segundo o parecer do BTG, encerrar ou segregar contas por política interna é lícito. Fazê-lo porque mandaram de forma não é. O texto acrescenta que o encerramento preventivo antes de notificação formal reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamento no Brasil e de sanções nos Estados Unidos. As sanções OFAC, Office of Foreign Assent Control, ligadas ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, são implementadas automaticamente pelos bancos em todo o mundo e afetam desde contas bancárias até contratos ou linhas de crédito. A ordem do STF, por outro lado, exige que haja deliberação expressa do STF em sede de reclamação constitucional ou outra ação judicial cabível antes do cumprimento de qualquer sanção internacional. A decisão de Dino gerou apreensão entre banqueiros, que temem que obedecer à Corte Brasileira leva ao descumprimento das exigências dos Estados Unidos e acarrete multas bilionárias às instituições. O risco aumentou após a publicação nas redes sociais pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, na qual o governo americano classificou Alexandre de Moraes como tóxico e advertiu instituições financeiras que mantiverem relações com ele. O que acontece, pessoal? Os bancos estavam levando naquele jeitinho brasileiro, entendeu? Levando na conversa, houveram diversas reuniões entre os banqueiros, os grandes banqueiros, inclusive alguns até investigados pela Lava Jato, com os ministros do STF. E os ministros do STF descobriram, foram os últimos a descobrir, que não tinha nada a ser feito, que a lei Magnitsky tinha que ser cumprida e tinha que ser seguida a ordem. Inclusive, esses banqueiros sugeriram aos ministros que abrissem contas nessas cooperativas, né, tipo Sicredi. Claramente tentando burlar a lei. O que os ministros recusaram prontamente. Não quiseram por algum motivo e depois veio a decisão do Dino
de uma forma a lavar as mãos do Alexandre de Moraes, porque foi muito interessante, porque primeiro, um dia antes, o Alexandre de Moraes deu a decisão numa sexta-feira, né, dizendo, exonerando um promotor lá de justiça, algum cargo assim, do cargo porque ele aceitou uma denúncia contra alguém ligado ao Dino e para fazer esse favor pro Dino, ele exonerou o cara. E na segunda-feira, o Dino veio com essa notícia, claramente ajudando o Alexandre de Moraes. Então, eu acredito que foi você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Só que o Dino, logo na terça-feira, teve que voltar atrás, porque na terça-feira ele causou 40 bilhões de dano, de prejuízo para os bancos do Brasil. Então, com essa movimentação, os bancos perceberam que eles teriam que agir de alguma maneira, de fazer alguma coisa. Então, veio essa decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal não confirmou em quais bancos Moraes mantém ou mantinha contas. Os salários do ministro são pagos, tal, etc. Então, assim, os bancos, como a gente já viu aqui no G1, estão pretendendo fazer isso. E aqui eu trago um tweet falando que, né, os banqueiros estão dizendo que vão encerrar as contas de todos os ministros preventivamente. Né? Aqui mais algumas informações para vocês verem que realmente é uma decisão que parece que já foi tomada. Então aqui para a gente relembrar que os bancos tiveram 41 bilhões em prejuízo. Né? Então depois o Dino teve que voltar atrás, né? E não deu certo. E os bancos derreteram, pessoal. Então, ótima notícia para nós hoje. Os bancos pretendem cancelar unilateralmente as contas dos ministros. E por que essa decisão do Dino foi um tiro no pé? Acho que já está dando para ver aqui, né? Porque era uma ordem incumprível. Quando o STF dá uma ordem que não será cumprida e as pessoas que não cumprirão ela não sofrerão danos, eles enfraquecem a sua força. Então o STF saiu extremamente enfraquecido dessa. Tudo que eles tentam fazer enfraquece eles mais ainda, todas as decisões deles são mais tiros no pé. Eu acho que a gente só deve torcer para que o STF continue agindo sem pensar. Eles são, graças a Deus, pessoas desprovidas de inteligência, obviamente, pelas decisões que eles têm tomado, isso é o que a gente pode concluir. Eles não são estratégicos, eles realmente se colocam numa posição onde eu posso, eu quero, eu mando, dou uma canetada e já era, mas o circo está se fechando cada vez mais. Ministro, eu acredito particularmente que não tem como o STF sair vitorioso dessa, não existe cenário possível para o STF sair vitorioso dessa. O Gilmar Mendes vai ser investigado, todo o enriquecimento ilícito dele vai vir à tona, até pelo documentário Fake Judge. As provas de Mike Pence mostrando que o governo americano, nas mãos de Joe Biden, interviram nas eleições de 2022 e, inclusive, na desinformação e no projeto de censura, né, mostrou toda a conexão do ministro Barroso com essa rede orquestrada para censurar, para perseguir a liberdade de expressão e para perseguir opositores políticos. A Vaza Toca 2 mostrou todo o gabinete paralelo do Alexandre de Moraes legal para perseguir opositores políticos, todas as prisões ilegais, mantidas de forma ilegais, com indícios de tortura, com indícios de diversos crimes, né? Como Oswaldo Eustáquio, que entrou andando e saiu de cadeira de rodas, o Clesão, que morreu, como chama aquele rapaz lá, o Felipe Martins, que teve documento fraudado nos Estados Unidos. Então, assim, muito provavelmente o Alexandre de Moraes vai acabar preso e os outros ministros vão acabar presos também, porque tem muitos indícios de crimes, tá? Se a direita ganhar em 2026, eu espero e eu acredito que, como o STF não vai ter mais a força e vai estar sucumbindo, na iminência de sucumbir, se o presidente Bolsonaro, que eu acredito que o Bolsonaro será eleito, tá, pessoal? Não sei porque eu acredito que o Bolsonaro será eleito, por mais que as evidências mostrem que não. E eu não sou bolsonarista, tá? Quero deixar isso claro. Eu, no governo Bolsonaro, fui um grande crítico, tá?
E hoje, vendo o que se tornou o Brasil, é impossível não defender, porque eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo a liberdade de expressão e a liberdade no Brasil, tá? Que o Brasil, na verdade, nunca foi livre, né? A gente vive uma proto-ditadura desde sempre, só que hoje nós estamos na iminência de se tornar uma ditadura, mas eu acredito que o PT já perdeu nesse objetivo. Não tem cenário onde o PT saia ganhador. É claro que eles estão lutando com todas as forças, eles até querem aprovar agora a PL da censura, né? Travestindo como salvação para as crianças, né? O Hugo Mota está pautando até as coisas unilateralmente, de forma com votação simbólica, cometendo praticamente um absurdo, um crime, né? Mas eles jogam sujo, pessoal, é assim mesmo, mas eu acredito que eles sairão derrotados dessa, tá? Até porque a gente tem um grande aliado do nosso lado, que é o governo dos Estados Unidos, e até vocês viram que pousou um avião misterioso, né, no Brasil, sem identificação, que é muitas vezes conectado à CIA. Então vocês podem ver que a CIA já está investigando coisas aqui no Brasil, né? Até existem teorias da conspiração dizendo que o Barroso, isso não sou eu que estou falando, mas existem essas teorias dizendo que o Barroso está diretamente conectado com a tentativa de assassinato do Bolsonaro por aquele partidário do PSOL que foi contratado, né, é o que dizem as denúncias, por alguns integrantes do PSOL, né, o Jean Willis, a Dávila, o Lindenberg, que no caso é do PT, e eu acredito que a Gleisi Hoffmann, se eu não estiver enganado. Isso são denúncias que estão na internet, não sou eu que estou falando. Então tudo indica que em 2026 muitos dos ratos da República serão varridos, tá, pessoal? E vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar e vamos rezar para que isso aconteça. Temos um grande aliado do nosso lado. Não se enganem que os Estados não acho que os Estados Unidos é um país bonzinho, tá? São interesses, né? É óbvio que o Trump tem interesse que o Bolsonaro seja eleito no Brasil, e isso é muito bom para nós, pelo menos no momento, porque aliás, afinal a gente está lutando contra uma tentativa de golpe, um golpe instituído pelo Congresso, já foi provado pelo Mike Pence que houve um golpe, né? O Barroso comprou urnas, comprou chips de Taiwan, até onde eu entendi, para desviar votos, né? E toda a perseguição do STF contra qualquer um que questione a urna, prendeu pessoas por questionar a urna, acabou com a vida do monarca por questionar a urna. Então, assim, essa perseguição é claro que esconde alguma coisa muito obscura por trás. O Barroso mandou descartar mais de 200 unidades, 200 mil urnas eletrônicas pelo TSE. Então, numa clara tentativa de encobrir alguma coisa, né? Então, assim, pessoal, não se enganem, tá? Não se enganem. Os Estados Unidos não é bonzinho, não quer salvar o Brasil, mas ele está salvando porque é de interesse dele salvar. Então a gente tem que agradecer, é realmente um movimento que eu jamais esperei na minha vida, não imaginei que seria tão benéfico para o Brasil ter o Donald Trump eleito. Acredito que fazem 7 meses, né, que ele é presidente da República. Então, acho que o mandato dele começou esse ano, né, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver enganado. E se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou dessa análise, dessa conversa, dessa notícia. E se você gostou desse formato de vídeo, tá? Um abraço, pessoal, fica com Deus e até mais.